Oi, oi, meu povo! Bom dia! Eu sou a Bárbara, fisioterapeuta pélvica, e a minha missão é te ensinar aí da concepção ao pós-parto sem sofrimento para você ou para o seu bebê. E hoje, neste vídeo, eu vim falar sobre algo que eu tenho certeza que está no cotidiano de grande parte das grávidas, que são os escapes de xixi. E mais ainda, eu sei que isso te gera um certo sofrimento dependendo de onde você está, o que você está fazendo. Então, eu vim aqui para te mostrar que isso é algo que você não precisa conviver e tem solução. Porém, antes de te ensinar como resolver, eu preciso te ensinar como é que funciona a sua bexiga e principalmente as alterações que estão acontecendo com o seu corpo durante a gestação. É importante nós assimilarmos a nossa bexiga, eu gosto de associar, na verdade, com um balãozinho de festa. O balão de festa, ele estica e ele reduz, certo? Ele diminui. Então, conforme nossa bexiga vai enchendo de xixi, o balãozinho ele vai distendendo. Nós temos como se fossem duas borrachinhas de cabelo no final da bexiga. Que eu trouxe uma bexiguinha para mostrar para vocês. O balãozinho, a parte da bexiga, e como se fossem duas borrachinhas de cabelo na parte de baixo da bexiga. Essas borrachinhas de cabelo nós chamamos de esfíncteres. Nós temos na parte de dentro e na parte de fora da bexiga. Então, quando a bexiga vai enchendo de xixi, os esfíncteres eles precisam estar fechados, certo? As borrachinhas de cabelo. Quando você decide ir ao banheiro, que o seu cérebro manda um aviso para a bexiga, o esfíncter de baixo ele abre, porque você aceitou ir até o banheiro. O ato da micção, eu sempre falo para as pacientes que ela é um ato voluntário, você escolhe ir no banheiro. Por isso que não pode escapar xixi por aí. Mas, quando você está no banheiro e você resolve abrir a borrachinha de cabelo de baixo, a de dentro ela abre junto. E quando a de dentro abre, a bexiga recebe um aviso e ela contrai, eliminando todo o xixi. O que acontece quando estamos grávidas? O útero ele é um órgão que fica deitado sobre a bexiga. Então, ele vem por cima da bexiga. E conforme o útero vai crescendo, o peso do bebê vai aumentando, o corpo da mulher vai tendo essas alterações, essas modificações, a bexiga ela vai sendo empurrada para baixo. Isso é algo normal que acontece. Então, a nossa bexiga, ela não tem mais a capacidade de esticar como ela tinha antes, por falta de espaço mesmo. Por isso que é muito importante você ter a sua musculatura do assoalho pélvico forte. Não só forte, eu gosto de falar, ela precisa estar funcionando da maneira correta. Ou seja, ela precisa relaxar no momento certo e contrair, segurar o xixi no momento certo. Por isso que, conforme a bexiga vai esticando, o útero tá ali em cima, não deixa ela esticar tanto, você tem vontade de fazer xixi muito mais vezes do que normalmente você teria, ou do que você tinha antes. E o que acontece? Quando o útero fica empurrando a bexiga, como eu falei, se a musculatura não está fazendo a função dela certa, a borrachinha de cabelo de baixo, ela fica sem saber o que fazer, basicamente. Ela fica incoordenada, ela não sabe se ela abre, ela não sabe se ela fecha, ela não sabe o que ela faz. Só que lembra que eu expliquei que se a de baixo abre, a de dentro também abre? Então, se ela tá fraca, se o seu assoalho pélvico não tem força suficiente para suportar o peso do útero, mais a bexiga cheia. Se ela não tá coordenada, ela não entende o que ela precisa fazer, ela abre e fecha. Abre e fecha. Então, quanto mais esforço você faz, ou às vezes você tá lá no encontro rindo, ou você decide fazer uma caminhada, ou você simplesmente continuou fazendo as suas atividades físicas que você já fazia antes da gestação. Só que seu assoalho pélvico ele não tinha aquele peso do bebê antes. Então, por isso que acaba às vezes escapando o xixi. E o que eu faço para resolver isso, então, né? Como é que nós podemos resolver isso de maneira rápida e prática? Eu sempre gosto de frisar que cerca de 75% das disfunções pélvicas, elas conseguem ser resolvidas, ou até mesmo os sintomas serem resolvidos com uroterapia. O que é a uroterapia? Basicamente, mudança de hábitos e situações que você precisa cuidar no seu dia a dia. E
Depois, é claro, o treinamento muscular do assoalho pélvico, que é treinar a musculatura para aquela borrachinha de cabelo trabalhar corretamente. Então, o que primeiramente nós precisamos fazer? Muitas mulheres, elas têm como primeira opção é tomar menos água. Então, minha bexiga está enchendo muito, eu estou indo muitas vezes no banheiro, então eu vou tomar menos água. Isso é prejudicial tanto para você quanto para o seu bebê. Isso vai gerar outros tipos de sofrimento. Por exemplo, vai inchar mais os seus pés, você vai se sentir mais cansada, você vai sentir a sua barriga mais pesada, porque o seu corpo está tentando dar conta de algo que você precisava estar ingerindo, precisava estar dando para ele. Então, reduzir a água não é o ideal. E a sua bexiga ela vai continuar trabalhando igual. Essa é a notícia boa, porém ruim. Mesmo que você tome menos água, sua bexiga vai continuar trabalhando igual. Outro fator muito importante, não segurar o xixi. Quanto mais você segura o seu xixi, maior é a probabilidade da sua bexiga não aguentar a quantidade de xixi que tem lá dentro, por conta da pressão que gera o bebê, e ela precisar abrir a borrachinha de cabelo para eliminar um pouco desse xixi. Então, mesmo que você não esteja com vontade de fazer xixi, às vezes tem uma pressão muito grande dentro da bexiga e ela vai abrir para escapar o xixi. Por isso que não é legal segurar o xixi por muito tempo. Outro fator muito, muito importante que eu tenho certeza que se você começar a reparar durante o seu dia, você vai notar diferença, que é evitar os líquidos e alimentos irritativos. Cafeína, por exemplo, é um dos maiores. Tenho certeza que você já foi no seu médico e o seu médico falou que você não podia tomar tanto café, ou que você deveria evitar a cafeína. Isso, dentre outros motivos, né? Um deles, um dos principais, ao meu ver, que é irritar a bexiga. Quando você toma algo que sua corrente sanguínea manda para o rim filtra e o rim manda para a bexiga, dependendo da concentração, ele irrita a bexiga. É como se ele ficasse sinalizando o tempo todo que tem xixi lá dentro. Mesmo que a bexiga não esteja cheia, mesmo que ela esteja com a quantidade reduzida, metade da sua capacidade, por exemplo, ou um pouquinho menos. Então, sempre vai parecer que você tem muito xixi lá dentro, vai parecer que a bexiga está estourando. Porque esses líquidos, essa concentração de líquidos, vai fazer com que sua bexiga fique irritada, literalmente. Então, nós temos líquidos como café, chá preto, chá mate, outros alimentos como canela, gengibre, mel, laranja e o grande X da questão, né, que toda grávida gosta, que é o famoso chocolate, né, o doce, o açúcar. Então, sim, o açúcar irrita muito a bexiga. Por isso que é importante também a alimentação balanceada, né? E você começar a perceber durante o seu dia a quantidade desses líquidos e alimentos que você ingere, porque isso aumenta muito a probabilidade de você ter uma perda. Outro fator muito importante, quando você vai no banheiro, você ainda tem tempo. Quem não é mamãe de primeira viagem, não tem tanto tempo, mas quem é mamãe de primeira viagem, você ainda tem o tempo para ir no banheiro fazer xixi. Então, outra coisa muito importante que as pessoas, de modo geral, não notam, mas na grávida é muito mais importante, é você sentar no vaso e esvaziar completamente a sua bexiga. Porque se você não esvazia totalmente a sua bexiga, você vai levantar, você vai fazer o seu xixi, vai ficar um restinho lá dentro, você vai levantar e fazer outra coisa na sua vida. Mas a probabilidade de você ter uma perda nesse meio tempo é muito grande. Porque a sua musculatura, ela tá sempre cansada de ficar segurando aqueles restinhos dentro da bexiga. Então é como se ela nunca tivesse esvaziado completamente, né, o máximo que ela consegue, para poder encher de novo. Sempre vai ficando um tantinho. E aquele tantinho ali é que faz você ter a perda muitas vezes. Então, durante o seu dia, se você vai no banheiro, é importante você sentar, relaxa o seu solo pélvico, espera sentir vazia a bexiga. Todas nós temos essa sensação de esvaziamento completo, que nós chamamos. Então, senta, relaxa, conta lá os carneirinhos e depois você levanta
se veste e segue sua vida. E por último, mas não menos importante, posso dizer, um dos maiores focos da fisioterapia pélvica e do programa Bela Vinda, que é criar espaço dentro daquele abdômen. Por quê? Lembra que eu expliquei que o útero é um órgão que fica deitado sobre a bexiga? Então é normal que ele vai crescendo e vai tendo menos espaço lá dentro. Mas isso é possível, na verdade, é possível nós criarmos espaço, nós aumentarmos e reduzirmos a pressão dentro da sua barriga, gerando maior conforto e também maior possibilidade de expansão da bexiga, também conforto para o seu útero, né? E para você, para também não gerar sofrimento e dor enquanto a barriga vai crescendo e você vai tendo desconfortos com perdas de xixi. Então, o que nós podemos fazer para melhorar isso? Você pode fazer exercício simples. Deitadinha na sua cama, tranquilinha. Você pode manter as suas pernas dobradas para gerar maior conforto para sua pelve. Você pode fazer exercício de expansão. O que é isso? Você vai respirar pelo seu nariz, vai puxar o ar e vai tentar crescer o seu abdômen o máximo que você conseguir. Esse é um exercício muito legal, porque além de alongar sua musculatura abdominal, você aumenta o fluxo de oxigênio dentro do seu corpo, então você melhora a oxigenação do seu útero, sua, do seu bebê e do seu assoalho pélvico também. Então você vai puxar o ar pelo nariz de maneira lenta, não puxa rápido, porque senão você vai ficar tonta. Então puxa, vai expandindo e quanto mais você conseguir puxar, melhor. Uma dica que eu dou, que é bem legal para você também não forçar muito no início, é você ir como se fosse uma escadinha. Então vá por partes. Puxa por 4 segundos e depois solta pela boca. Depois você pode puxar por 5 segundos, solta pela boca. E você vai fazendo algumas repetições, 5 repetições, 10 repetições de cada um. E assim você vai conseguindo ganhar alongamento abdominal, espaço e reduzindo também a pressão lá dentro e, consequentemente, melhorando o espaço, né, para sua bexiga poder expandir também. Quando você solta o ar nesse exercício, quando você expira pela boca, o seu assoalho pélvico ele tende a subir. O que é isso? Nós temos 2 diafragmas que nós chamamos, que são os músculos da respiração, certo? O músculo da respiração. Só que nós temos o diafragma pélvico, que nada mais é do que o nosso assoalho pélvico. E eles trabalham de maneira conjunta. O que significa isso? Quando você puxa o seu ar, o seu assoalho pélvico ele desce, relaxando. Quando você solta o seu ar, o seu assoalho pélvico sobe, ativando de maneira concomitante. Então, é uma maneira também de você treinar o seu assoalho pélvico fazendo exercício de respiração e conscientização, coordenação, para que posteriormente nós consigamos trabalhar outros tipos de coisa com o nosso assoalho pélvico. Treinamento de força, treinamento de relaxamento para a hora do parto, de expulsivo, né? E outros objetivos que na gestante não é tão focado, mas treinamento de potência, treinamento de resistência, igual qualquer treinamento muscular de qualquer outra parte do corpo. Então, recapitulando, vendo tudo que nós conversamos aqui, nós percebemos que sim, a incontinência urinária, né, a perda de xixi, ela gera sim um desconforto e um sofrimento para quem tem, mas nós vimos também que não é algo que você precisa conviver com isso. Então, nós vimos que exercício de respiração é muito importante para a gente conscientizar tanto o nosso abdômen quanto o nosso assoalho pélvico. Não segurar o xixi por muito tempo, evitar alguns líquidos e alimentos que podem irritar nossa bexiga, sempre esvaziar bem a nossa bexiga. E é claro, né? Como todos nós sabemos, manter a prática de exercícios físicos também sempre é muito importante. E hábitos como ingesta de água, alimentação saudável, são também fatores que influenciam muito, muito na saúde pélvica e da gestante.